Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. No que consiste o universalismo? É o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Ou seja, no fim das contas, todos serão salvos. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus. E como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Veja que esse pressuposto está errado, porque nem todos são filhos de Deus. A Bíblia deixa muito claro que apenas aos que se convertem a Jesus, eles passam a ser filhos de Deus. No terceiro item, falamos aqui sobre o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos, ou que se dizem cristãos, cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, é negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, ou seja, eles pareceriam ser verdadeiros cristãos, mas negariam a eficácia da piedade. Essas pessoas resistiriam à verdade, apostatariam da fé e dariam ouvidos a doutrinas de demônios. E suas consciências estariam cauterizadas, ou seja, insensíveis, incapazes de mudar. Atualmente, estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias, principalmente a negação do castigo eterno. Vamos então ao segundo tópico. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? É muito comum, quando abordamos esse assunto, de vermos as pessoas dizendo: na Bíblia não existe a palavra inferno. Não é bem assim. Vejamos, a palavra inferno, obviamente, está em português. A Bíblia não foi escrita em português. Foi escrita em grego, hebraico e uma pequena parte em aramaico. Então, realmente a palavra portuguesa inferno não está na Bíblia. A palavra em português inferno, ela vem do latim infernus. Então, óbvio que também não vai ter na Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita em latim. Ela foi traduzida mais tarde para o latim. Então, de onde vêm, quais são as palavras que traduzem a ideia do que hoje nós conhecemos como inferno? Agora sim. A primeira palavra é Sheol, que significa mundo inferior dos mortos, sepultura, cova. Então veja que ele traz a ideia, essa palavra, de um lugar onde estão os mortos, um lugar de onde ninguém mais volta. Até porque, na cultura hebraica, a ressurreição não era um fato consumado. Eles não tinham a ideia de uma ressurreição geral. Essa ideia foi se desenvolvendo mais tarde. Porém, no começo, a ideia qual é? Morreu, não tem mais como voltar. Por isso, o termo Sheol significa isso, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento, com o significado de sepultura, lugar para onde os mortos iam. Mas vamos aqui fazer uma ressalva. A palavra sepultura, ela não tem exatamente o sentido aqui de cova, lugar para onde vai o corpo. Aqui, sepultura tem o sentido do lugar para onde vai o espírito, a alma da pessoa. Ou seja, não é o lugar onde você deposita o cadáver. Sheol não é usado com esse sentido. A palavra hebraica utilizada para significar a cova, o lugar onde se enterra o morto, é outra, não é Sheol. É Kever, ou Keber, em algumas versões.
Veja, portanto, que aqui sepultura tem o sentido de sepultura coletiva, o mundo dos mortos. Também Sheol é mostrado como um lugar de onde os fiéis seriam resgatados, como está no Salmo 16, 9 a 11 e Salmo 49, versículo 15. Por outro lado, também é dito que os ímpios não seriam resgatados de lá. Aparece no livro de Jó, 21, versículo 13, 24, 19, Salmo 9, 17 e Salmo 55, versículo 15. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais no lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e um lugar de bênçãos, de repouso para os justos. Dessa forma, o Antigo Testamento ele aponta para o Novo. O problema de muitas pessoas é querer encontrar no Antigo Testamento um ensino que ele não tem. Por que ele não tinha? Porque o Antigo Testamento é como se fosse uma cartilha de ABC, uma cartilha de beabá, que começa a ensinar as primeiras letras. Ela não ensina toda a gramática. Então, as pessoas querem encontrar no Antigo Testamento um ensino claro e sistematizado sobre o inferno que só vai aparecer mais tarde no Novo Testamento. No Novo Testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Jesus esclarece isso muito bem e os seus discípulos. Contudo, de maneira geral, a palavra hebraica Sheol também aparece como um lugar de castigo. Então, algumas vezes no livro de Jó, aparece como sendo o lugar de repouso, o lugar para onde a alma vai descansar dos seus trabalhos desta vida. Porém, também surge como um lugar de castigo. Já no Novo Testamento, a ideia de um local de vida após a morte aparece em 3 palavras: Hades, Tártaro e Guiena. Hades significa lugar de castigo. Alguém poderia dizer, mas isso é o nome de uma divindade grega. Sim, Hades significava tanto na crença greco-romana a ideia do ser que governava aquele lugar, quanto o próprio lugar. As duas coisas se confundiam. Porém, o que o Novo Testamento está fazendo aqui não é endossar a mitologia grega. O uso da palavra Hades não é uma maneira da Bíblia estar dizendo existe mesmo um Deus do submundo. A Bíblia não está ensinando isso. Ela está ensinando, ela usa a palavra Hades para representar o quê? O lugar dos mortos, o lugar para onde as pessoas vão após a morte. A palavra Hades, então, significa lugar de castigo. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida, conforme aparece em vários textos, Mateus 16, 18, Atos 2, 27 a 31, Apocalipse 1, 18. Já a palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. Portanto, a palavra tártaro aqui fala de um local tão terrível de punição que os próprios anjos caídos estão ali sendo castigados. E a palavra Guiena aparece 12 vezes no Novo Testamento, sempre significando um local de castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados a um local chamado Vale de Inom. Era um lixão que ficava no lado sul e leste de Jerusalém. Nesse lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Não por acaso, o profeta Jeremias se referiu ao Vale de Inom como sendo um lugar de julgamento. No tempo do Novo Testamento, como já dissemos, era um lugar em que se queimava o lixo dessa cidade. Ou seja, era um lixão a céu aberto, onde havia todo tipo de odor, todo tipo de horror, um local que as pessoas não costumavam ir. Essa palavra, então, recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno, julgamento final, que faz jus ao termo inferno. Há pessoas que pegam essa situação de que o Guiena original era um lixão, onde havia podridão, onde havia lixo sendo queimado, e dizem o seguinte, que Guiena
não significa um inferno de fogo, não significa um castigo eterno, mas sim significaria somente aquele lixão. Não é nada disso. Jesus pega algo material que já existia, ele utiliza isso para dar a ideia do que será o castigo eterno. Será um local de dor, de sofrimento, de horror, de nojeira, de imundícia, e que não haverá esperança de redenção. Portanto, os que negam a realidade do inferno erram muito em utilizar esse tipo de argumento para transformar o Guiena num simples lixão. Vamos ao terceiro tópico da lição, a doutrina bíblica do inferno. Primeiro item, o conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e a sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, o diabo será também sentenciado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Ou seja, existe uma associação. Quando o pecador rejeita a Deus, ele automaticamente se associa ao diabo, mesmo que não queira. Mesmo que não queira isso de forma consciente. Ao negar a Deus, a única outra opção é concluir que ele está do lado do maligno. Portanto, ele terá o mesmo castigo que o diabo. O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Ele é descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Aqui vamos fazer uma correção, um parênteses. Existem dois lugares utilizados como local de castigo no Novo Testamento. É falado tanto do inferno quanto do lago de fogo e enxofre. Então, o que nós podemos concluir é que o inferno existe, o inferno é para onde vai somente a alma da pessoa. A pessoa, o ímpio, morre, o seu corpo fica na cova, na sepultura. Mas a sua alma, a sua parte imaterial, vai para o inferno. Alguém poderia dizer, mas um momento, fala em Eclesiastes que o corpo volta ao pó da terra e o espírito volta a Deus que o deu. Então como que o espírito vai para o inferno? Ele não deveria voltar para Deus? Mas aí é que está. Deus é quem controla o inferno. Não é o diabo, não são seus anjos, não são os demônios que estão lá no inferno atormentando os ímpios. É a ira de Deus. É Deus quem comanda esse lugar. Então, quando se fala do espírito voltar para Deus, o espírito da pessoa, significa que a parte não material do ser humano, ela volta para Deus, e dali Deus a destina ou ao lugar de tormento ou ao lugar de repouso. Para quê? Para esperar a ressurreição. Após a ressurreição, no caso dos ímpios, eles irão de corpo e alma para o lago de fogo e enxofre. Então, aqui ficaria melhor o texto da lição se dissesse: o ser humano vai para o inferno apenas com a sua alma, mas para o lago de fogo e enxofre ele irá de corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Entenda-se uma coisa, quando estamos falando aqui totalmente separadas de Deus, não há contradição nenhuma com o que acabamos de afirmar. Quem criou e quem comanda esses lugares de tormento é Deus. Quando falamos aqui de separadas totalmente de Deus, significa separados de quê? Do amor de Deus, da graça de Deus, da esperança de salvação, da misericórdia divina. Essas pessoas não terão acesso a nada disso. Os ímpios, eles tomarão contato com Deus apenas em uma coisa: a sua ira, nada mais. No terceiro item, o castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como um lugar de castigo eterno, ou seja, não é um castigo temporário. Vejamos.
O inferno é chamado de fogo inextinguível ou fogo eterno, fornalha acesa, trevas, fogo eterno e lago de fogo. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Ou seja, quando pecamos, nós pecamos contra um Deus que é eterno. Portanto, nada mais justo que o castigo também seja eterno. Todos os pecadores que não se arrependerão de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco, que nós costumamos chamar de juízo final, mas que em Apocalipse ele é denominado grande trono branco. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Cristo, é pessoal, é individual, é de cada ser humano. Concluindo com a nossa aplicação pessoal. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Aqui está, portanto, um resumo da nossa lição de número 11, revista CPAD Adultos. Curta, comente, compartilhe este vídeo e não falte na sua escola bíblica dominical. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que